Olá, pessoal, Metamorfose chegando aqui pra você. E hoje a gente vai metamorfosar, é isso? Isso. Vamos mudar? Vamos. Transformar? Bora. Aqui? Tudo bom, João? Tudo bem, Tati? Tudo bem, pessoal? Tudo bom, Jorge? Olá, Tati. Olá, João. E nós Olá. estamos aqui, ó, no nosso trio aqui. A gente vai um bate-papo mais despojado, mais tranquilo, mais... Tranquilo, acho uma palavra muito forte pra gente, né? Questionável. Mas entre amigos também discutem. Vamos tentar, né? Não assustar as pessoas. Tá bom. Tranquilo. Uma mensagem, né? Tranquilo ali, né? E nossa proposta hoje aqui é trazer, assim, as metamorfoses. Quais foram as transformações aí? Eu vou jogar pra eles, assim. Quais foram as suas transformações? Qual, Jorge? Às vezes tá virando uma peteca. Né? A Tati falou assim, começa pelo mais velho. Então, assim... Olha! Olha, mas... venenoso. Deu no troco. Ficou vermelha. Eu nem disfarço. Eu acho que nós temos muitas histórias, assim, de virar chavinha, né? Acho que a proposta do programa é mostrar o que tocou na nossa vida, assim, que a gente saiu, talvez, da reta que todo mundo vai, né? Do caminho que todo mundo vai, fez a gente pensar diferente, alguma coisa por aí, certo? E metamorfose é sair da zona de conforto, sair né? da caixinha, né? Sair do casulo. Às vezes a gente leva uma vida achando que é aquele caminho e não se permite mudar. E aí, de repente, a vida dá umas reviravolta ali, né? Passa umas rasteiras na gente. Eu faço mais uma rasteira boa pra gente acordar, né? Pra dar aquela chacoalhada, assim. Eu tive várias mudanças. E é bacana para as pessoas entenderem também que a gente pode mudar a qualquer momento, né? Sabe o que eu acho que caminhar pelo caminho de todo mundo é bom. É bom para começar. A gente precisa começar por algum lugar. E direcionamento. Aí, é isso. Talvez seja esse. A gente começar fora do casulo. Talvez seja estar imaturo para lidar com aquilo. E talvez um idealismo vazio. Hoje a gente enxerga muito, muito isso, assim, em alguns militantes que não sabem nem direito ao que está militando, né? Por exemplo. E aí eu acho que é legal começar pelo caminho de todo mundo. E nisso você ter parâmetro para perceber que talvez eu não me encaixo aqui. Eu penso diferente disso. Essa roupa não me veste tão bem. E aí criando e construindo essa opinião, mas de uma forma embasada, respeitosa. É legal dialogar. Eu acho que quem vai se percebendo assim e respeitando também a opinião do outro, porque vai chocar. Sim. Né? Vai chocar. Para você perceber que não é assim, é porque você chocou com alguma outra opinião, ou com alguma outra pessoa, com algum outro ambiente. Mas quando você vai respeitando isso, encontrando o teu lugar, eu acho isso maravilhoso. Você vai, a numerologia chama esse do número 9, né? É esse que ele aprendeu a respeitar o outro, mas ele amadureceu tanto que de fato virou a borboleta. Mas só que ele, ao invés de ser um caótico, ele tem uma ideologia construtiva. Ele quer ajudar também outros a saírem da caixinha, a criarem asas, a se formarem borboletas, a se encontrarem. Isso é lindo, né? A criar as asas. É isso. E como a gente sabe que a gente encontrou o nosso lugar, então? Quais sintomas? Pra mim é quando tudo se torna mais leve. Porque eu acho que no decorrer, né, do dia a dia, das coisas que vão acontecendo, a gente começa a fazer as coisas e nem sente. Parece que é tudo meio... É tudo muito fácil, você consegue fazer com alegria, com tranquilidade ali. Não é aquela coisa que é obrigação. Que eu acho que muitas vezes a gente acaba, muitas coisas, levando meio que na obrigação. Eu coloco aí uma parte minha de mudança que eu tive na parte profissional. Eu, desde sempre, falei que eu ia ser professora. Eu cresci falando que eu ia ser professora quando eu entrei... minha garganta. Quando eu entrei na minha 5ª série, eu falei que eu ia ser professora de educação física. E eu foquei tudo para aquilo. Fiz o magistério, que a maioria das pessoas hoje em dia nem sabe mais o que é. Fiz o magistério. Quando eu entrei no magistério, ensino médio, a gente tem 14 anos, não é? É isso?
É isso, né? Entra no ensino médio e logo na sequência você completa 15 anos. Eu entrei no magistério, fiz 1 ano de magistério, eu já estava numa sala de aula. 15 anos eu já estava numa sala de aula. E eu falei, é isso que eu quero fazer. E fui indo. Trabalhei em várias escolas, rodava. Eu dava aula de judô, teve uma época, rodava num dia em 4 escolas diferentes. De ônibus, a pé. E eu ia embora. Pra mim aquilo, eu tava maravilhosamente ali, tranquila. Fui indo, fiz faculdade de educação física, fui dar aula, treinava ainda com a parte como atleta, tudo. E aquilo pra mim era a minha vida. Eu acordava 5:30 da manhã, ia dormir meia-noite todos os dias, ficava o dia inteiro fora. E pra mim aquilo era a minha vida, eu adorava aquilo. Até que em determinado momento, o estar numa sala de aula começou a me incomodar. Eu olhava e falava assim, o que eu tô fazendo aqui? Isso não se encaixa mais pra mim, não faz mais sentido eu estar aqui, não faz mais sentido eu... Então, aí é onde mudou a chavinha, né? Falei assim, poxa, até um determinado momento tava tudo certo, eu tava feliz ali, tava tudo bonito, lindo, era o que eu queria, mas de repente parece que uma chavinha virou e falou assim, não, o teu momento foi até aqui. Daqui pra lá você precisa buscar um outro propósito, buscar um novo momento na tua vida. E aí foi onde deu um choque, lógico, né? Tipo, e agora? Eu só sei fazer isso? Eu só sabia dar aula. Eu não tinha um curso de qualquer outra coisa. O que eu vou fazer da vida? Aí eu fui buscando, acabei caindo nos cursos de aurículo, de terapias, e foi onde eu fui trabalhando. Mas eu acredito que é você fazer com leveza, porque até então eu estava tranquila. Mas você sair de onde estava para chegar onde está, exatamente esse momento de mudar a chavinha, te fez se sentir fraca? Dá vários choques. Lá você estava segura, né? Querendo ou não, você estava segura lá onde estava. Dá vários choques, porque você fala assim, caramba, eu me preparei a minha vida inteira para esse momento, para isso, para chegar onde eu queria. Na hora que eu cheguei, eu tenho que mudar? Não é mais isso? Como assim não é mais isso? Uhum. A gente começa a se questionar e fala assim, então eu sempre pensei errado, não era essa a minha missão, porque hoje em dia, né, ouve-se muito propósito e missão. Não era essa a minha missão? Não era esse meu propósito? E aí hoje eu penso, né? O propósito, ele tem prazo de validade. Meu propósito hoje é um. Amanhã eu posso vir com outro propósito, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas dá ali, mexer na nossa zona de conforto, dá um certo receio. Porque querendo ou não, a área de educação para mim era CLT, né? Tudo certinho, bonitinho. Eu já sabia o que ia fazer. Poxa, eram 14 anos trabalhando na área de educação. Como que você vai mudar do nada? 14 anos me dedicando para aquilo, fazendo cursos para aquilo. Aí, de repente, de uma hora para outra, você olha e você fala assim, nossa, não me encaixo mais aqui. Mas eu me encaixo no quê? Porque eu nunca tive o plano B. Aquela ideia, né, eu não tenho plano B porque o plano A tem que dar certo. E aí, qual que seria meu plano B ali? Questão de faculdade, todas as vezes que eu fazia inscrição em faculdade, era só uma área, eu não escolhia a segunda. Porque era aquela coisa bem convicta ali. Então, o plano A tinha que dar certo. E aí, quando eu me vi nessa parte, e agora? Eu falei, o que eu vou fazer? Foi como se tivesse tirado totalmente o chão. Porque eu precisava mudar de área, porque eu já não conseguia mais me ver fazendo aquilo, mas mudar para onde? Não tinha nem um vestígio, uma fumacinha ali colocando. Então foi bem complexo. Você tinha uma ideia fixa, né? Tava ali convicta para aquilo. E aí, de repente, você fala assim, nossa, e agora? Não tenho... Porque na época ainda da faculdade, a ideia era o quê? Era investir na área de psicologia, mas para a área esportiva. Falei assim, e agora? Eu tinha até me planejado, né? No que eu ia fazer lá pra frente. E agora, para onde que vai? A área de educação. O sonho de toda professora é ter uma escola. Eu tive. Foi loucura. Não desejo isso para ninguém. Brincadeira.
Mas para mim já não fazia mais sentido. Então eu tive que recomeçar, reformular todo o plano ali. E agora, quem eu sou? Qual que é a nova Tatiane? E me permitir isso, né? Porque de repente a gente fala do livre-arbítrio, de opções, né? Eu poderia muito bem ter ficado batendo ali, né? Em cima com isso. Eu falar assim, não, porque eu estudei isso, eu tenho que fazer isso, é o resto da minha vida. E eu me preparei e vou ficar aqui. Até na época, familiares, né, falaram assim, mas como assim? Você levou uma vida se preparando e agora que você chegou mais ou menos como se fosse no topo ali de tudo que você queria, você vai jogar tudo para trás, vai jogar tudo pro alto? Como que você vai fazer? Você tem certeza? E aí na hora que descobri, então na área que eu ia, então aí que o povo surtou mesmo. Aí que o povo surtou mesmo, né? Porque essa área holística ainda hoje, ela é muito mal vista no meio de empreendedorismo, né? Porque é aquela coisa que a gente faz em segundo plano, nunca em primeiro. Uhum. A maioria das pessoas... eu vou atender como terapeuta. É para complementar a renda. Não é a renda principal. E, como que você vai fazer isso? Não sei. Vai ter que... aí eu entrei de novo no plano A, sem ter o plano B. Tem que dar certo. Mas pelo menos esse plano A, ele já é diverso por si só, né? Que esse mundo das terapias, ele é muito amplo, né? Ele permite, né, você navegar, né, em vários mares ali, mas é complicado ainda. Assim, hoje eu falo pra todo mundo, eu falo assim, me sinto super bem, não tenho essa questão, eu sei que tô no lugar certo. Porque eu tô feliz, se eu tiver que trabalhar das 7 da manhã à meia-noite, tenho cansaço físico, ok, todo mundo tem. Falei, mas eu tô feliz ali. Não é aquela coisa que eu falo, ai, nossa, tem mais um atendimento. Que foi o processo que eu passei nos últimos dias em sala de aula, de querer se sabotar. Ai, mas acho que hoje eu não tô bem. Aí a gente fica tentando achar, vem dor de cabeça, pra você arrumar uma desculpa pra não ir. Então hoje, eu acho que a gente estar no propósito é aquela coisa que vem de dentro e você se sente bem ali. Você pode estar cansado, pode ter acontecido 1 milhão de coisas, mas na hora que você senta ali, você fala, nossa, esqueci, agora vale a pena. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Uma das, né, mudanças. E tudo isso veio junto com o nascimento do Rafael, né? Então, foram várias mudanças que aconteceram no mesmo momento, no mesmo período. Aí teve processo religioso também, que foi no mesmo período. Foi tudo junto. Preciso até fazer uma numerologia, Jorge. Vamos fazer. Dessa época aí, porque olha, foi tudo basicamente no mesmo ano. Pode ter sido sim um encontro de mudança de fase. De mesmo. fase ali, porque foi mudança religiosa, foi mudança da parte familiar, né, com o nascimento dele, mudança profissional, tudo aconteceu no mesmo ano. Existem mesmo esses momentos na numerologia, né? Existem muitos termômetros que mostram os ciclos. O básico é o ano pessoal, né? De 1 a 9, mas existem outros. Existem os pináculos, os desafios, a pirâmide invertida, letras em trânsito. E às vezes tudo isso se choca. Tudo isso se junta, é um momento assim de BOM! Tem o Big Bang no meu. E algumas pessoas piram mesmo, porque é uma mudança extrema na vida. Algo bem de encontro com esse relato seu. Foi aí. bem. E você, João? Teve assim de. Você falando esse finalzinho, eu acho que já foi diferente, porque parece que acho que acontece uma viradinha de chave aqui, e aí outras vão virando, né? Com o tempo. Então, eu acho que começou na parte profissional, quando a gente se condena e fala assim, ai meu Deus, vou morrer aqui nesse emprego pro resto da vida, talvez, né? Porque eu não me cogito trocar de emprego, ou muito menos, sei lá, tenho medo de trabalhar por conta, embora tinha um outro lado meu que falava assim, você não nasceu pra trabalhar pra alguém, você nasceu pra trabalhar pra si mesmo. E tem pessoas, eu acho que vai muito sobre perfil também. E eu falo assim, não é sobre alguém mandar em mim, mas talvez sobre eu trazer isso pra minha vida, do tipo, você tem um processo criativo, dá pra você reinventar, fazer coisas e tal. E aí eu acho que começou aí essa viradinha de chave, porque eu falo que tem que ser um ato de coragem, principalmente no mundo que a gente tá hoje, né? Então,
eu tomei essa coragem e abandonei, entre aspas, aí a parte do CLT para trabalhar por conta, e aí as mudanças elas continuaram vindo, talvez com uma mais rapidez, né? E aí eu fui me aprofundando, me aprimorando na parte profissional pessoal, que é dentro das terapias, porque eu sempre trabalhei CLT na área financeira, administrativa, totalmente o oposto, né? E aí fui tendo outras viradinhas de chave com relação depois das minhas relações pessoais, no sentido assim, sabe, às vezes de ficar aguentando muito as pessoas, no tipo, fica me negligenciando, aceitando as pessoas como elas são, mas a um ponto que me feria, por exemplo. Do tipo assim, pô, por que eu aguento essa amizade? Por que eu aguento essa relação familiar? Ai, fulano tem as crises, fulano é isso, fulano é aquilo, mas como que eu posso fazer para lidar com isso? É me afastando? É não tendo mais vínculo? Então comecei a refletir mais sobre isso. Aí eu fui vendo que eu fui eliminando isso da minha vida e foi melhorando. Eliminando as pessoas? Eliminando as pessoas, ou a maneira como eu enxergava. Isso eu consigo suportar? Isso eu consigo conviver? Ah, ok. Isso eu não consigo? Então, tchau. E aí eu ia eliminando essas pessoas da minha vida. O que fez com que eu subisse mais um degrau no sentido da minha evolução, mas não de ser melhor, mas de talvez chegar numa essência minha. E aí depois, a terceira viradinha de chave foi essa minha questão do emagrecimento mesmo. Que daí eu falei assim, acho que agora eu tô preparado. E aí fui sem saber se eu tava realmente preparado ou não. E aí, dia 26 de agosto de 2021, eu comecei esse meu processo de mudança, onde eu não botava fé em mim mesmo também não, e também não tinha expectativa ou perspectiva nenhuma. E o que eu mais ouvia era, qual que era a sua meta? Eu não sabia o que responder para a pessoa, porque talvez naquele momento, se eu colocasse alguma meta, eu ia dar um choque na minha cabeça e eu ia espanar. Hoje eu já não consigo viver sem ter uma meta com relação ao meu corpo, ao meu estilo de vida. E aí foi essa terceira chavinha, que daí foi só melhorando de um lado e piorando bem entre aspas do outro, porque depende do ponto de vista, porque essa parte do piorar, a gente acaba dizendo muito não às pessoas e às situações. E aí dependendo dessas pessoas, elas acabam ficando para trás e a gente acaba cortando o vínculo, e a gente vê, peraí, eu tava sendo útil enquanto dizia sim e parei de dizer sim, a relação ela desandou, ou o que será que aconteceu? Então, quando a gente fala da parte ruim, seriam essas perdas, mas que daí a gente vê uma questão voltada de apego, entre outras questões. Então, para mim, foram essas 3 viradinhas de chave aí, uma no âmbito profissional, outra no âmbito social e a terceira, agora a última, em 2021, na questão de saúde. Que trouxe uma outra fase da relacional, né? Pelo que você está falando. De amadurecimento. Trouxe de volta, talvez, né, o tema. De amadurecimento e entender as relações, do tipo, isso eu sou obrigado. Se eu sou obrigado, por quê? Da onde eu tirei que eu sou obrigado? Por causa da sociedade? Quem que impõe que eu sou obrigado a manter esses vínculos? O que te fez ter esse start com a questão da saúde? Porque, assim, eu percebo que o lance da academia, pelo menos pra mim, eu acho que aí cada um tem o seu jeito, assim. Que é meio que surrado no começo, assim. Pelo menos, eu preciso ir na marra. Precisa Força começar. do ódio. E aí vai, né? Mas no meu caso eu percebi, assim, é algo que eu fico resgatando desde a minha, sei lá, dos meus 18, 19 anos, quando eu comecei a fazer academia, porque eu queria ter um corpinho legalzinho pra tirar a camisa quando eu ia pra praia. Eram aquelas coisas bem vazias, assim, da idade. Eu queria estar com os amigos sem camisa. E aí eu fico resgatando isso, tá lá atrás, assim, não de tirar a camisa. Hoje é outro mas eu fico resgatando, assim, como eu comecei ali, porque eu não gostava então eu comecei na marra. Mas aí alguma coisa foi me trazendo prazer, porque eu tinha mais disposição, isso era 1. E 2, o corpo começou a responder. E foi muito rápido, assim, 3 meses eu já percebi meu corpo diferente. Então até hoje eu tenho isso. Às vezes vem um pico de trabalho, a idade é outra, que me afasta da atividade física. E aí eu tenho que voltar, e quando eu volto com aquela memória. Não, eu preciso
pegar aquela coisa na marra, e é na marra. E aí volta. Aí quando eu vejo, eu tô lá de novo, 1 ano em atividade física, até alguma coisa me atropelar. Isso vai se repetindo. Mas eu lembro da minha primeira motivação, que é o que eu tento segurar até hoje. O que te fez? Porque você foi uma superação, assim, uma coisa muito louca, assim. Eu nunca tive contato com algo. Eu tenho o maior orgulho, eu falo de você para as pessoas, porque eu nunca tive contato com algo assim. É porque a maioria das pessoas partem para bariátrica. E eu também percebo que é uma mudança de vida assim um pouco custosa, assim. Né? Você falou uma questão de motivação. Eu acho que eu dependi de uma desmotivação e cada um vai de alguma maneira, né? Tem algum evento que acontece na vida, ou a tal da virada de chave, ou insight, ou gatilho. E é o que eu falo para todo mundo. O meu foi essa questão. As aulas voltaram presencial. E aí eu fui sentar na carteira universitária ali e eu mal entrava naquela carteira universitária. E quando voltou no presencial, depois de 1 ano e meio sem, aí eu falei, epa, peraí, tem uma coisa errada, eu não preciso passar por isso, né? De ter que segurar a carteira assim no chão pra eu conseguir encaixar e sentar nela, né? E aí eu comentei em casa com a família, falaram assim, a escola, a faculdade tem que te dar uma cadeira especial. Eu falei, não, eu me recuso, eu não quero uma cadeira especial. Eu vou emagrecer. E aí eu procurei academia, aí já me matriculei, e aí eu não pude começar com essa raiva, com esse ódio, porque senão não ia dar certo, como todas as outras vezes que eu cheguei a tentar fazer dieta da sopa, da lua, da terra, do tipo sanguíneo, do tudo que for. E aí eu comecei 3 vezes por semana na academia, sem pretensão alguma. E aí era uma academia com atendimento mais diferenciado, onde era um personal para até 3 alunos. Então eu conseguia ter um acompanhamento melhor, né? E aí a alimentação fui fazendo por conta. Tudo que eu já sabia, do que eu já tinha tentado, fui fazendo por conta. Isso duraram 8 meses, de 8 a 9 meses por conta. Os 3 dias de academia e a alimentação por conta. Aí quando eu entrei no efeito platô, que eu dei uma estagnada, aí eu procurei ajuda médica. Que daí eu fui nutricionista, numa ortomolecular. Mas por 8 meses foram 22 quilos por conta própria. Então assim, era fazendo 3 vezes na semana, por 3 meses. Depois eu aumentei mais 2 vezes na semana, por mais 2 meses. Depois aumentei mais um dia na semana. Tudo gradativamente para eu não sentir. E aí eu falava assim, é que eu utilizo muito de o mindfulness, né, na minha cabeça, tipo, deu preguiça. Eu pensava assim, você vai fazer o que tem que ser feito, você vai se comportar como uma criança mimada. Pra mim isso funciona, mas eu sei que tem pra pessoas que não funciona e vai fazer com que a pessoa talvez, além de ficar em casa, abra um pacote inteiro de bolacha, por exemplo. Mais raiva. Fica com mais raiva, mas pra mim funcionou. E até hoje, por exemplo, eu já não sei mais viver sem isso, porque atua também de forma terapêutica, sabe? Eu acho que a pós-graduação que eu fiz na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, me ajudou muito a monitorar meus pensamentos, minhas emoções, entender o que eu tô sentindo, porque eu tô sentindo. Então eu lembro que hoje em dia, no começo, eu ia no mercado, aí eu passava ali pelos corredores de bolacha recheada e ficava fome emocional ou fome de verdade? Ficava me perguntando o tempo todo pra saber se eu pegava aquela bolacha recheada ali ou não. Então, fome emocional, muda de corredor. Então eu mudava de corredor, ia pra onde... para o que eu precisei fazer, entendeu? Para que eu fui no mercado naquele dia. Esses dias, por exemplo, eu falei assim, nossa, cometi a maior cilada. Treinei igual um condenado e fui pro mercado, morrendo de fome. Eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu não mudei? Vim depois. Então, é o tempo todo ainda, eu falo, se monitorando. A TCC veio aqui para me ajudar, até de maneira profissional, mas é o tempo todo eu monitorando meus pensamentos. Não é que eu não descanso, mas ao mesmo tempo eu preciso me auto-vigiar. E é onde eu vou me conhecendo o tempo todo aí, e nesse processo todo foram uns 45 quilos. Caramba. Que é algo que eu vejo muito do que as pessoas falam, quando a gente fala assim, terapeuta. Eles acham que a gente tá... Um patamar, né? Patamar ali mais alto do que eles. E a gente passa por várias transformações, por várias mudanças, por vários dilemas, desafios ali o tempo todo. Não tem essa de, nossa, você nasceu terapeuta. Gente,
Não é bem assim. Eu brinco assim, falo assim, ó, eu sou terapeuta porque antes eu tive que superar muita coisa minha. Que nem a minha primeira área de terapia foi a psicanálise. Eu fui pela área de educação, foi porque eu queria entender melhor o que acontecia na área de educação. Mas pra mim ali foi um baita de um aprendizado a respeito de mim. É a mesma coisa. O João entrou pra parte de atividade física, que nós fizemos basicamente o contrário, né? Entrou pra parte de atividade física, mas não foi porque aquela coisa é gostosinha, porque tinha que ser feito. Então, muitas vezes a transformação, a pessoa fala assim, nem toda transformação precisa ser dolorosa. Não, nem toda transformação precisa ser dolorosa, mas muitas vezes é. Porque a gente só vai buscar algo quando a gente já tá no limite. E quando ela é dolorosa, a gente acaba dando até mais valor, eu acho. Então, a gente não quer voltar um degrauzinho abaixo. E hoje eu sempre penso, eu não quero voltar a ser aquela pessoa quem eu era. Porque talvez eu não estava sendo eu. Então, assim, hoje em dia eu me sinto muito mais preparado, mais seguro. E nesses 2 anos que vão fazer agora em agosto, eu tive que enfrentar muita coisa. Comentários maldosos, pessoas que duvidaram, que fizeram erguer a camiseta, procurando cicatriz de bariátrica. Pessoas falando que pra mim foi fácil, porque eu fui assistido por um nutricionista. Pessoas dizendo... Quem tem dinheiro é fácil. Que tem dinheiro. Pessoas dizendo... várias coisas absurdas. Então, assim, né... Eu nunca desmereci uma pessoa que fez bariátrica, por que vão desmerecer eu que fiz emagrecimento, né? Porque a gente sabe que quem é obeso, é muito difícil. Então, nesse processo de 2 anos, eu tive meu irmão quase morreu de Covid, saturando super baixo, foi transferido. Eu fiquei 1 dia só, o ano passado, sem ir pra academia, por exemplo. Hoje, esse ano, estamos completando aí 5 meses desse ano e eu conto lá, desses 5 meses, somente 5 dias eu faltei de um exercício físico. Foram 2 que eu estava viajando, 1 dando curso e outros 2 que realmente eu não estava afim. Então, assim, podia ser mais? Podia, mas eu botei meta pra mim, entendeu? E tá tudo bem. Tudo certo ali, faz parte. Sempre... existirão aqueles que estarão do nosso lado festejando nossas vitórias e vice-versa, e quem tá criticando. Eu acho que crítica é legal quando vem construtiva, mas é uma pena que a maioria são vazias, né? Uma pena. Mas já aconteceu, eu tô na padaria aqui na cidade, chegarem me cumprimentar, me elogiar, aí olha eu comendo um pão ali com ovo, aí a pessoa falou assim, mas você pode comer pão? Eu falei, posso. Eu sou como você. Entendeu? Essa parte da questão até do julgamento, às vezes, das pessoas, que eu acho que é bem complicado ainda. Porque que nem eu, na minha época que eu tava fazendo a faculdade de educação física, eu tinha que pegar 2 ônibus para ir e 2 para voltar. Fora que eu ficava fora o dia inteiro trabalhando. Aí as pessoas falam assim, mas para você foi fácil, foi tranquilo. Eu falei assim, não, nesse período eu tive 2 úlceras. Que eu tive que fazer um tratamento, porque eu vivia de cachorro-quente na rua, porque era o que era mais barato. Era o que era mais barato. Veneno, né? Na época. A parte da salsicha. Às vezes, quando dava tempo, eu ia até um ponto a pé para pegar só um ônibus para economizar. E já chegou a ponto de, na época, eu estudava junto com o meu marido, da gente falar assim, quem que manja mais dessa matéria aqui? Você. Então você vai pra faculdade, eu vou ficar em casa porque a gente não tem o dinheiro pros 2 e depois você me passa a matéria. Então, essa parte as pessoas não veem. As pessoas veem hoje, que nem o João, do jeito que ele tá aqui, a Tati, o Jorge, onde ele está hoje, tudo. Mas o processo, não é que a gente quer se vangloriar com o processo, mas é a minha história. Não foi assim, eu não nasci aqui, pronto, é essa parte aqui. Teve todo um processo. Às vezes o pessoal fala assim, mas terapia não dá dinheiro. Eu falo, terapia dá dinheiro. Só que você tem que se dedicar. Eu tô 14 anos na área holística. Já tomei vários tombos, já achei que tava bem, desci de novo, subi de novo. Já teve rasteira, já teve várias coisas. Não foi assim. Nada é assim. Só que não pode desistir. Não adianta você querer entrar para uma área, que nem, vai fazer a atividade física, achar que ele vai perder todo aquele peso em 2 meses, porque ele tá indo pra academia todos os dias. Existe...
toda metamorfose, toda mudança, ela tem um processo. A borboleta não entra dentro do casulo, ela conta até 3 e fala, opa, tô linda e glamurosa aqui. Existe um processo de incubação, um processo extremamente dolorido, ali um processo de, nossa, quantas vezes pensei em desistir disso? Quantas vezes pensei em voltar atrás? Por quê? O voltar para trás é cômodo. Ele é mais fácil. Porque o olhar pra frente lá, eu tenho que ver tudo que eu não conheço. O que tá aqui atrás, eu já conheço. Pode ser ruim, mas ele é confortável de certa forma, né? E assim, eu saí do casulo, mas assim, não quer dizer que eu esteja pronto. Eu vejo que ainda, hoje em dia, muita coisa eu não me sinto pronto. Eu falo pra todo mundo, mês retrasado a gente saiu pra almoçar, foi aniversário do meu companheiro, foi eu, ele e minha mãe. E a gente foi num restaurante famoso aqui em Campinas e ele pegou uma sobremesa de doce de leite lá, também famosa. E doce de leite é meu ponto fraco. Eu falo que aquele lá de avelã lá, pode enfiar no meu nariz que eu não como, mas doce de leite é meu ponto fraco. E a hora que chegou ali na mesa, me deu uma angústia, uma vontade de chorar, porque não é que eu não podia, mas, pô, naquele momento me faria diferença. Era muito mais uma questão de vontade. Eu sei que viria o final de semana ainda, que eu iria comer alguma coisa, algum doce e tal. Aí eu falei pra eles, ó, como aí de boa, eu vou lá fora tomar um café, eu espero vocês lá. Saí ali engolindo o choro, mas fui. Mas é uma coisa assim, que, mexeu. Depois eu comi no final de semana, mas ainda assim acabou meio que mexendo, entendeu? Não ia me matar, não ia me engordar aquilo, mas... Nós tivemos contato com a nutricionista que disse que a questão da memória, talvez, nunca muda, né? Em relação ao alimento, assim, né? Então depende mesmo da sua disciplina. Tanto que a gente fala, né, da cozinha afetiva, que hoje em dia tem, né? A cozinha afetiva, que são as memórias afetivas que você tem, que lembra a avó que fazia aquele bolinho de laranja gostosinho, tudo. Então nós temos ali as memórias afetivas. E as metamorfoses do Jorge? Quais? Não, eu tenho o que falar. Mas sabe que essa coisa do CLT também, ainda falando de você, eu tô me sentindo apresentador aqui. Eu também, eu tentei ser um empreendedor algumas vezes, eu voltava pro CLT toda vez. Foram algumas vezes. Eu saía do CLT, aí eu tentava ir pra essa vida mais autônoma, começava a tentar exercer o empreendedorismo. E aí vem uma sensação de liberdade ao mesmo tempo, mas uma crise, né? A crise da segurança do ter o INSS recolhido, do teu salário lá na conta, de ter o fundo de garantia. Aí a gente pensa que a única forma de guardar dinheiro é o fundo de garantia também, né? Parece que é isso. Não, mas como eu vou comprar minha casa? E aí eu voltava pro CLT. Nossa, foi um efeito sanfona do sai do CLT e volta pro CLT, sai do CLT e volta pro CLT. Eu vivi muito isso. Eu me sentia seguro lá. Mas fala muito dos nossos medos, né? Porque a gente não é criado para isso. Eu vejo uma questão muito mundial mesmo isso, né? Nós não somos treinados para essa questão da liberdade. A gente tem a sensação de que eu preciso ter sempre aquela segurança ali, aquele lugarzinho para onde eu posso estar voltando, que vai me dar ali o meu chão. Nossas memórias ancestrais também. Né? Na hora que sai do casulinho lá, fala, vou voar. Eu falo assim, não vai não. Volta mais um pouquinho, fica mais um pouquinho aqui. Eu falo assim que eu sou... Como a gente tava brincando aqui antes, né? Eu sou uma canceriana meio fora da curva. Essa questão, assim, eu sou muito de arriscar. Só que para eu arriscar, tenha certeza que eu já me questionei umas 500 vezes. Eu já matutei um monte de coisa aqui na minha cabeça. Aí eu vou. Muitas vezes ninguém tá sabendo de tudo aquilo que foi processado ali. Mas eu já questionei 500 vezes para eu poder tomar aquela atitude. Só que as pessoas acham que foi assim, nossa, não, é tão simples as coisas pra você. É isso. Não é simples. Existe todo um processo ali, eu falo assim, uma terapia, eu comigo mesmo, ali pra poder tomar essa atitude, pra poder estar fazendo. E eu acredito que a maioria das pessoas acaba, né?
essa conversa muito interna. Só que algumas pessoas resolvem dar continuidade e outras acabam voltando, né? Para onde, de repente, é mais confortável, aonde, de repente, você tem uma segurança ali por N motivos. Aí não entra nem na questão de... por que a pessoa voltou? Ela tem N motivos, os motivos são dela. Que eu acredito que a gente não pode estar questionando o motivo do outro ali. E eu sempre gostei de mudança. Nem hoje, estar num podcast, nunca imaginei. Foi porque fala assim, tipo, vai, meio no susto. Isso explodia bastante mudança de casa, né? Eu lembro, quando eu te conheci, era a Tati mudando de casa, parece que uma vez por semana, cara. A Tati vai mudar de casa, de repente a Tati vai mudar de casa, mas de novo, até o Yanã, que agora já tá indo num lugar iluminado aí. Quando ele esteve, eu lembro lá pra fazer um ritual pra gente. Você tava mudando de casa, olha. Aí ele falou assim, mas de novo? O índio. Eu gosto de mudança. Eu gosto de essência, mudança. Né? Eu falo assim, fica muito tempo. O João vê lá a sala do espaço. Ela muda o tempo todo. Eu mudo o tempo todo. Coloco um bibelozinho novo, coloco uma outra coisa. Eu falo assim, eu preciso estar em constante movimento. Ficar parado ali, pra mim, não funciona. Aí aquilo começa a me dar uma agonia. Então, é uma necessidade de sempre estar movimentando. Eu faço curso. Eu tenho uma necessidade de fazer curso. Eu faço assim, nem que seja pra escutar a mesma coisa. Mas é de uma pessoa diferente. E eu acho que às vezes a gente pode utilizar do impulso a nosso favor. Claro. O impulso, ele não pode ser visto como um vilão, né? Porque talvez se a gente tivesse tido impulso pra determinada coisa na nossa vida, a gente teria dado o start ali em algumas situações. Quando eu comecei a academia que eu procurei lá, eu não pensei muito. Eu fui, vi, a primeira que eu já olhei, já me matriculei. Aí, final do ano passado, eu quis sair um pouco do ambiente da academia e misturar com outras coisas. E comecei a pesquisar outras modalidades e opiniões. E eu comecei a ouvir muita opinião contra. Aí eu parei pra pensar, eu falei, peraí, quando você começou lá no começo, que foi a pior parte, a pior fase, você não dependeu de ninguém, você não ouviu opinião de ninguém, e você começou, por que você tá fazendo isso agora? Então aí eu falei assim, é verdade. Eu conversando com as minhas múltiplas personalidades. Aí eu falei assim, você tem razão, João Vitor. Aí eu falei, me matriculei, parei de ouvir opinião, parei de ficar procurando mais lugares, falei assim, eu vou me matricular. Aí também me matriculei. Essa questão do impulso mesmo. Aí quando eu vi, já tava matriculado, já tava fazendo. Hoje já estamos fazendo mais 5 meses de uma outra nova modalidade, e assim vai. E isso é uma visão que eu acho que a gente precisa ter. Muitas vezes a gente vai buscar a confirmação de uma outra pessoa pra gente poder fazer as coisas. A gente precisa dessa confirmação. Olha, eu quero pintar a minha casa de cor de rosa. A velha busca da aprovação do outro, né? Mas eu quero pintar a minha casa de rosa. Eu já coloquei isso na minha cabeça. Que eu acho lindo, eu acho bonito. Aí eu vou lá e começo a perguntar pra um monte de gente. Aí eu começo a escutar aquele monte de crítica. Não, porque você é louca. Nossa, ninguém tem uma casa cor de rosa. Ninguém faz isso. Aí você fala assim, nossa... Mas eu queria tanto. E aí você faz o quê? Uma coisa que pra você ia te trazer um prazer tão grande, você acaba engavetando isso. Verdade. Por quê? Você foi atrás da aprovação de outras pessoas. Lógico, algumas coisas a gente precisa estar buscando, algumas opiniões. Mas a gente precisa entender o quê? A opinião é do outro. Ela não é tua. Então, e você? Pega ali e faz uma análise. Mas uma análise diferenciada, não aquela análise emocional, né? Nossa, porque todo mundo... Vê os pontos positivos, vê os pontos negativos ali. E hoje eu aprendi a lidar muito com essa parte. Porque, hoje, no tempo atrás, que eu fui falar pro meu pai, vou fazer isso. Você é louca. Meu pai é uma pessoa que teve muitos problemas com a parte de empreendedorismo. Ele montou uma empresa de metalúrgica, suou para montar aquilo que tinha sido mandado embora da empresa, foi lá, pegou o dinheiro dele e montou. O cara deu um golpe nele. Meu pai chegou no outro dia para trabalhar, o cara tinha baixado o caminhão lá à noite e levado o maquinário embora. Tava só o salão vazio. Meu pai ficou só com as contas.
Então, ele tem uma visão de empreendedorismo de, nossa, a sociedade, você vai se ferrar, a pessoa vai te enganar, olha, é melhor ser CLT que você tem aquele garantido. Então, ele tem isso. Então, pro meu pai era, nossa, você é louca, vai sair da escola. E o sonho do meu pai era que eu fosse professora. Porque era um sonho que eu tive e eles abraçaram. Tanto meu pai quanto minha mãe. Aí, de repente, fala assim, não, vou largar tudo pra ser a bruxa. Você é a bruxa ali. A bruxa empreendedora. É, a bruxa empreendedora ali. Ele falou assim, você tá louca? Então, é complicado. Aí vem a minha irmã na área de veterinária também, que ela é uma empreendedora. Então, nós duas fomos contra a maré. Aí, Ainda bem, né? Eu brinco que a gente vem de uma família, né, que tanto meu pai quanto meu tio, ambos já quiseram ter coisas assim, né, empreender tudo. E aí vem que meu pai, 2 meninas, e meu tio com 3 meninas, todas empreendedoras. Ninguém conseguiu ficar no CLT. Ninguém conseguiu ficar ali. Aí eu brinco com eles que eu falo assim, nossa, nós quebramos as regras, quebramos os padrões ali. Padrões, é isso aí. Então, fácil? Não é. Que às vezes ainda você pega e você fala assim, nossa, que loucura que eu fiz. Joguei. Aí a gente entra naquela. Joguei 14 anos de estudo naquilo. 14 anos investindo somente naquilo, joguei pro alto. Eu falei assim, não joguei pro alto. Não, eu não acredito mais nisso. Tive muito aprendizado ali, coisas que eu uso até hoje. E mesmo que eu não usasse, era um momento que eu precisava passar. Alguma coisa eu aprendi, fiz amizade, conheci pessoas diferentes ali, então você leva isso. E você provavelmente está usando da experiência que você teve com a educação onde você está agora. E como usa? Não é o conjunto, quer dizer, é o conjunto da obra, mas na verdade o conjunto da obra nos traz algum resultado de que seja de meta, de organização. Às vezes a gente trabalha naquele caos, não sei quantos anos, mas para trazer alguma pecinha mais aperfeiçoada em nós que vai se encaixar na próxima etapa, né? Eu percebo isso, eu consigo identificar isso na minha história, assim. Eu acho que qualquer um que fizer uma grande mudança assim, o passado que pareceu ser tão pesado, ele deixou algum resultado bom, alguma coisa boa, uma herança boa. E eu acho que a gente tem que estar o tempo todo aberto. O tempo todo. Aí eu brinco, né, na parte religiosa, espiritual e religiosa. Eu falo assim, gente, eu sou batizada 2 vezes na Igreja Católica. Brasileira e romana. Por uma questão de tipo, eu precisei ser batizada. Quando criança, fui batizada na brasileira. Minha mãe, todo mundo tem que fazer a catequese na família. Quando eu fui ver que estava para finalizar a catequese, você não vai poder finalizar porque você não é na romana. Aí lá vai a Tatiane com 10 anos batizar na romana. E aí aquela coisa toda, né? Porque era eu, minha irmã, todas as minhas primas, mais uma outra leva de primo. Todo mundo tinha sido batizado, tudo igual. Vai todo mundo batizar de novo. Aí segue. Aí vai fazer crisma. Não vou fazer crisma. Aí fui empurrando. Aí quando nasce o Rafael, não, porque você precisa buscar a parte espiritual, espírita, porque teu filho é cristal. Oi? Não sei nem o que é isso. O que é cristal, o que é índigo? Vai buscar. Aí nessa parte, aí você vai passando, vai conhecendo, vai indo. Por necessidade, vai buscando. Vai pra cá, vai pra lá. Aí passa pela espírita, passa pela mesa branca, passa por uma umbanda de mesa, vai pro candomblé, vai conhecer o budismo, vai não sei o quê, vai pra umbanda. Eu fui indo. E aquela coisa de se abre. Hoje, eu até brinco com o pessoal que faz na leitura de baralho, eu falo assim, eu consigo falar todas as línguas. Se você falar pra mim que você é católica, eu vou falar que santo que você tem que se apegar. Se você falar que é umbandista, eu falo que é orixá. Se você falar qualquer outra coisa, eu falo, vai pra tal Deus aí que você vai se encaixar. Então, pra mim, foram o quê? Aprendizado. E é o quê? É o se abrir, pegar um pouquinho de tudo, que lá na frente você vai usar. Falou hoje, educação, eu converso de boa com o pessoal de educação. Eu brinco com o pessoal que participei de uns eventos com a Super Nani. Falei, eu e Super Nani ali, na hora de falar, tamo ali. O nosso jeito que a gente brinca aqui no baralho cigano, João, Sense Márcia falando, foi aprendizado.
Você começou falando desse jeito? Quando você fazia as terapias, fazendo as coisas? Não, até hoje em dia o Instagram, ele me lembra de vídeo meu há 3 anos atrás. Falo, meu Deus, olha o jeito que eu falava. Quase morrendo. E vai pegando, que a gente vai pegando experiência, a gente vai buscando ali. Então, eu sou da mudança. Eu sou da mudança, eu sou de, o tempo todo você tem que estar em movimento. Quando você perceber que tá ficando fácil demais, não tem mais graça, é hora de mudar. É sinal que já deu o que tinha que dar ali, já tá na hora de você movimentar de novo. Porque eu acredito que a vida, ela é movimento. Se a lua muda de fase cada 7 dias, por que a gente tem que ficar ali estagnado? Se a maré sobe e desce o tempo todo, se a árvore perde as folhinhas para que novas possam nascer, por que a gente acha que a gente tem que nascer e morrer da mesma maneira? Então, eu penso muito nessa maneira, né? Então, para mim, as metamorfoses, elas são constantes. Bom. E você, Jorge? O Jorge só tá enrolando nós ali. O sabonetão aqui hoje. O sabonetão de hoje. Então, eu acredito que sair da caixinha, assim, virar borboleta, são passinhos. Eu não acredito que dá pra, na nossa condição aqui, de estar se conscientizando, de estar despertando de uma hora para outra, ou um caos aí da nossa vida, pronto, você despertou, você acendeu. Acho que a gente vai talvez tenha um pé na borboleta, o outro tá em algum lugar padrão lá. Eu acho que assim a gente é um grande polvo que vai tirando nossas... Às vezes as pessoas podem achar que a nossa mudança foi de uma hora para outra. Não as pessoas lá fora, elas podem achar, mas elas não fazem a menor ideia de todo o processo que ficou aqui dentro na cabeça, do quanto você planejou, você riscou ali. No meu discurso aqui significa que o que está aparecendo, que é esse seu lado iluminado, tem um outro pedaço que tá ainda lá na sombra, doendo. Deus! E a pessoa tá vendo e criticando o que tá iluminado ali. É isso. Mas a gente precisa saber para onde olha. E eu também tive uma experiência assim, de vida que eu tento defender, que é minoria, e deve ser minoria, essa crítica, esse olhar que nos afeta. Porque a maioria está celebrando nossas vitórias. Eu prefiro acreditar assim. E de ter um grupo grande que está celebrando minha vitória e está junto comigo, e ter um espírito de porco que está me criticando, e são 10 que está junto. São 10 que está junto comigo. E um espírito de porco, esse espírito de porco parece que é 20. E eu não posso deixar ele ter peso de 20, porque ele não é tão importante assim. Ele não é de fato. Se tiver que ir embora, vai. Eu prefiro olhar, e é o ângulo, isso é ângulo, né? Eu prefiro olhar para aqueles 10 que estão celebrando comigo e estar na minha força, que é o que vocês falaram aí, né? Se a gente não tiver na nossa meta, no nosso objetivo, ainda assim a gente vai estar espelhando em quem está celebrando com a gente, vai achar que eles são mais legais, eles são mais bonitos, eles são mais... Não, a gente precisa estar na nossa meta e estar junto com outros. E isso é muito difícil. Assim, eu também sou multifacetado. Eu tenho minhas facetas, né? Eu sou administrador, agora estou me formando professor, eu sou numerólogo, eu sou um cientista da religião e sou religioso, e sou sei lá o que. Eu acho que é muito legal ser assim. Eu não sou heterotop, cara. Aí, o meu lado religioso, eu acho que foi o mais desafiador, porque tem muita expectativa. É um mundo cheio de caixinhas, e é engraçado, né? Porque a meta, eu acho, da religião é ser um mundo de libertação. É libertar, é trazer a pessoa de volta pro espiritual e dar liberdade para essa pessoa, mas eu acho que um contexto histórico, eu acho que já falou disso em algum programa aqui, trouxe a ideia, o meio do caminho desse processo fez o ser humano perceber que dá para manipular por esse caminho aí, né? Quando você consegue agregar pessoas para que elas cresçam espiritualmente, esse meio do caminho, eu manipulo aqui e consigo ter essa pessoa comigo. Eu acho que aí é uma grande chaga. E aí a gente encontra dogmas, ou seja, aquilo que não se explica,
aquilo que não tem resposta, você apenas obedece. Então hoje nós, não todas, mas a maioria das religiões são dogmáticas, porque não é um mistério, você não tem resposta, você apenas precisa obedecer. E aí eu, no meio do caminho da minha vida religiosa, eu comecei por esse caminho. Hoje, assim, a religião que eu escolhi, para mim é Umbanda. Minha família, grande parte da minha família, não somente é umbandista também. E eu começo... A Umbanda é uma religião livre por si só. Ela tem muitas facetas nela mesma, né? A religião ela tem um fundamento, mas quando eu navego por muitos templos da mesma religião, eu vou encontrar umbandas diferentes. A Umbanda ela tem um fundamento plural. Ou seja, a diferença está mais na história daquele grupo, daquele líder, do que da religião em si. Então eu uso do mesmo fundamento com a base que eu recebi da história dessa comunidade. E eu estive, assim, meu começo foi numa comunidade mais fechadinha. E a gente começa a entender que, na verdade, aquela é a única forma verdadeira de fazer. Então, dentro de uma mesma religião plural, tem essa mesma ideia dogmática. É só assim que faz, é só assim que faz. E aí, sair um pouquinho, você precisa renunciar a algo para enxergar diferente. Então eu tive que renunciar uma forma de fazer sem sair da religião. Então eu renunciei a algo que era mais valioso ainda, que vinha da minha mãe. Então eu não saí da religião, eu não abandonei minha mãe, eu continuei, mas eu tive que renunciar para enxergar por outros ângulos, né? Falar assim, não, eu quero ver diferente daqui. Eu quero enxergar. E aí eu descobri, na verdade, essa religião tão plural. E minha mãe, nesse meio tempo, foi passando também a liderança da comunidade, do templo, para mim. Eu e minha irmã. E quando eu assumi, em algum momento eu percebi que prender não era o caminho. Porque eu peguei um grupo meio preso, assim, né? É desse jeito, é assim que faz, é só assim. E aí teve algum momento, e óbvio que eu tô aqui enxugando, né? Tem muita gordura aí nessa história. Mas teve algum momento que eu falei, gente, podemos fazer o que a gente quiser. Vamos entender... Podemos fazer o que a gente quiser. Posso visitar outro terreiro? Pode, vai, só seja responsável. Porque não pode. Antes era assim, né? Não pode visitar outro terreiro, imagina. Você vai visitar outro terreiro, você frequenta esse terreiro aqui, você não tem que ir para outro terreiro. Você vai fazer o que no terreiro dos outros? Posso ir no terreiro? Vai para outro terreiro, filho. Vai lá ver. Só me represente bem também, afinal das contas, você pertence à minha comunidade. Só não faça eu passar vergonha. Mas vai lá. Isso tudo trouxe um choque. Mas esse choque foi tão libertador. E sabe o que eu percebi nisso tudo, assim, nesse enxugamento que eu dei aqui? A gente pode explorar melhor essa história futuramente. Opa, vamos. Mas sabe o que eu percebi? Que me aliviou a alma. Assim, eu tirei o peso, porque na verdade eu carregava todo mundo aqui. Quando eu falei, cada um é dono do seu nariz, vai. Não deixei de ser pai, não deixei, tô aqui. A gente conversa, mas... Cada um vai pra onde quiser, a gente tá junto aqui porque quer, não porque vocês precisam de mim. Nossa, isso tirou um peso das minhas costas. E de fato eu percebi que assim, mudar não é fácil. Houve a sensação de, putz, me tornei órfão, né? Assim, não, cadê meu líder? Porque a gente busca o líder, né? Cadê meu líder? Cadê o Messias, meu mestre? Não, ele não existe mais. E aí, nisso, algumas pessoas foram embora. Mas eu percebo que esse movimento de pessoas que vão embora também tem um fenômeno que é o de pessoas novas chegando. Isso é muito louco. Porque aí as pessoas novas que vão chegando são pessoas que se afinizam com essa sua nova forma de... Esse novo momento. E aí, nessas andanças, aí eu decidi fazer... Depois de já estar exercendo o papel de sacerdote, já ter uma comunidade, um grupo que estava sob a minha liderança, eu decidi ser filho. Falei, eu preciso passar pela experiência de ser filho, que não é o da minha mãe, que era também a minha zeladora não é a palavra, né? Mas é quem cuidava de mim espiritualmente. E aí eu fui fazer sacerdócio. E o sacerdócio, assim, na época eu tinha um grupo de mais ou menos 100 pessoas, e naquele sacerdócio tinha 350 pessoas, era um grupo pequeno, porque aquele líder, ele tinha grupos numerosos, assim, de 500 pessoas. E foi uma outra quebra. Olha, depois de toda essa quebra,
eu percebi que eu ainda tinha em mim algum resquício, por isso que eu acho que a gente vai saindo aos poucos, algum resquício de eu ter que dar todas as respostas. Eu ainda tinha isso. Eu ainda achava que quando alguém vinha perguntar pra mim, o que é isso? Eu jamais poderia falar, não sei. E as perguntas são das mais simples. Eu sonhei com tal coisa. Que pedra é essa? Eu inventava, eu acho que eu tinha que inventar o nome da pedra, mas dizer que eu não sabia que pedra era aquela, não posso. Eu sou eu, né? Que folha é essa? Essa é a folha, não sei o nome, mas ela veio da Patagônia com um pouco de sal e azeite e ela vai bem. Então eu sempre tinha que inventar, e eu não entendia que na verdade essa não era uma resposta verdadeira, porque a verdade estaria no não sei. E aí eu vi meu líder, alguém levantou a mão, aquelas 300... isso é pauta do meu curso de sacerdócio. Eu falo sobre isso, eu devo ter falado isso também no seu grupo. Alguém levantou a mão e falou assim, eu sonhei com tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, dos meus guias, isso, aquilo, fazia isso, dançava, tirava cartola, botava cartola. O que é isso? E ele respondeu assim, de uma forma tão leve. Não sei, irmã. Quando ele respondeu isso, eu caí, assim, eu me desmontei. Porque eu tinha um grupo de 100 pessoas, ele estava diante de 350 pessoas, ele não teve nenhuma vergonha de falar não sei. Ele falou um não sei tão gostoso, assim, aquilo eu senti na alma. Eu falei, nossa, deve ser muito bom falar não sei. Deve ser muito bom. Sem peso. Deve ser muito bom assumir isso. E eu não preciso saber de tudo. Na verdade, eu não sei. A partir dali, eu comecei a exercer. O que eu não sei, eu não é isso que faz eu ser um líder. Bom, ruim, mais ou menos. Porque ninguém sabe tudo. E aí isso pra mim também foi algo tão simples, mas foi uma transformação gigante, porque foi mais um grande peso que saiu das minhas costas. Eu poder falar não sei e não ser julgado por isso. E é onde a gente coloca que a gente às vezes espera, né, que as mudanças elas têm que vir só através de grandes fenômenos, né, grandes coisas. Não. Grandes feitos. Não, eu acho que são os picadinhos. Essa coisa pequena de tipo, nossa, eu vi que eu posso falar não sei. É tão transformador ali. Isso era um tormento do meu mundo todo, se eu pensar. É uma pecinha desse tamanho que tava atormentando e adoecendo o meu mundo. E às vezes você fala assim, é aquele não sei que faltava pra tudo o restante ali fazer. E transformou, né? O sentido. É transformador essas coisas assim. Pessoal, tá dando nosso horário aqui. Já deu. Temos muitos assuntos aí pra estar colocando. Jorge pra trazer mais detalhes aí, João aqui também das transformações aí. E é bacana para quem tá em casa entender. Todos nós passamos o tempo todo por transformações. A gente muitas vezes só precisa se permitir, né? É isso aí. Às vezes só precisa permitir. Às vezes a mudança, a transformação, ela tá ali, batendo na tua porta, batendo ali, falando, pelo amor de Deus, vamos mudar. E a gente fica bloqueando ali. Bloqueando por quê? Por medo. Por medo de repente, ter que parar e olhar um pouquinho mais pra gente. Por medo de ter que fazer por nós mesmos, né? Então, hoje o programa foi dedicado aí pro pessoal. Para e pensa na sua transformação. E outra coisa que eu venho falando muito pro pessoal, valoriza cada uma da tua transformação. Às vezes a gente tem mania de falar que a do outro sempre foi melhor. Porque a nossa, é uma coisa tão insignificante, nossa, nem a sua que é. Não, valoriza cada momentinho seu, cada transformação. Porque toda mudança requer uma renúncia. Às vezes a renúncia que você fez para falar, não sei... Ali, aquela renúncia, né, daquele momento de, olha, eu não preciso, foi tão grande quanto uma mudança monstro que às vezes a pessoa fez ali de uma coisa física. E às vezes essa daqui foi muito mais dolorida, muito mais valorosa do que a outra. A gente não vai nunca menosprezar o do outro. Mas às vezes aquela questão do simples falar, não sei, ela traz tanta bagagem, tanta história ali, ela é tão forte quanto a das outras pessoas. Então a gente aprender a valorizar cada mudança, cada transformação, a coragem de mudar, de transformar ali também. É mérito. Certo? Certo. Muito obrigado. Amo vocês, viu? Agradecemos. Gratidão.
E gratidão a vocês. E a gente vem mais com mais transformações aí Opa. pra vocês. Super beijo. Beijo, gente. Até a próxima.